Olá, seja bem-vindo ao seu curso Técnico em Administração EAD. Eu sou a professora Lídia e hoje nós vamos tratar sobre a aula 1, Aula Cidadania, Legislações e Apoio ao Cidadão. Bom, nessa aula nós vamos aprender o que é a cidadania. Para iniciar essa aula, cidadania é um conceito que se refere à condição de pertencimento de uma pessoa à comunidade de um país. Qual é a origem, então, do termo cidadania? A etimologia de cidadania remete ao latim, mais especificamente ao termo civitas, que significa cidade. Na Roma Antiga, o termo também era utilizado para se referir ao conjunto de direitos de um cidadão. Na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, a cidadania consta como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, já no seu primeiro artigo. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: primeiro, a soberania; segundo, a cidadania; terceiro, a dignidade da pessoa humana; quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e quinto, o pluralismo político. Bom, então qual é a importância da cidadania? Por que a gente está vendo essa matéria já na sua primeira aula? Depois de ver conceitos, leis e até a etimologia da palavra, vamos tratar então aqui que a cidadania não é apenas um conjunto de direitos e deveres estabelecidos em lei. E por que ela não seria só um conjunto de direitos e deveres? Porque sim, como a consciência sobre esses direitos e deveres e, claro, a ação de exercê-los, a cidadania é importante. Em primeiro lugar, por quê? No âmbito individual. Pois, conhecendo seus direitos, o cidadão não se deixa subjugar e reage então às injustiças sobre ele e sobre as pessoas ao seu redor. A seguir, então, veja alguns exemplos de direitos e deveres que incidem sobre o cidadão no Brasil. Vamos ver aqui, então, primeiro quais são os direitos. Direito à saúde, segurança, educação, moradia, trabalho, lazer, previdência social, alimentação, transporte e proteção à maternidade e à infância. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém deve ser submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. A manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. A liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Você conhecia todos esses direitos que o cidadão tem constituído ali na Carta Magna? Não? Então, procure ler todos os arquivos que nós deixamos disponíveis na matéria Atuação Profissional. Aqui, então, nós temos os deveres: votar para escolher os governantes, cumprir as leis, respeitar os direitos sociais de outras pessoas, educar e proteger os semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país, colaborar com as autoridades. Bom, os direitos e deveres, então, estão definidos nas leis do Estado que administra o país onde temos cidadania. Nesse sentido, a cidadania é um termo que se confunde bastante com nacionalidade, embora os significados sejam totalmente diferentes. A nacionalidade é um direito de todos os indivíduos do planeta, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja agora exemplos, então, de cidadania. Aqui nós temos 4 exemplos: o voto, lei da ficha limpa, mutirões de limpeza e socorrer uma vítima de acidente. Você sabia que esses 4 são itens, então, de cidadania? Não? Se você ainda não conhecia, por favor, verifique no nosso material. Porque voto, lei da ficha limpa, mutirões de limpeza e socorrer uma vítima de acidente são esses exemplos. Para finalizar aqui a nossa primeira aula, nós vamos ver algumas considerações acerca da Declaração dos Direitos Humanos e por que ela é importante e o que ela desencadeou. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais conhecida como DUDH,
é um documento marco na história dos direitos humanos. Foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, em 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217-A, da Assembleia Geral como uma norma comum ao ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Então isso é algo que vocês têm que ter marcado no material de vocês. Qual é o marco e o que ela estabelece? Ela é um marco histórico dos direitos humanos e ela estabelece pela primeira vez, mundialmente falando, a proteção universal dos direitos humanos. Desde a sua adoção, em 1948, a DUDH foi traduzida em mais de 500 idiomas, o documento mais traduzido do mundo, e inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. Uma série de tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos, adotados desde 1945, expandiram o corpo do direito internacional dos direitos humanos. Eles incluem a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, em 1948, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, em 1965. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, no ano de 1979, a Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006, entre outras. Para então que você aprofunde conhecimento, veja todos os arquivos disponíveis da matéria Atuação Profissional. Bons estudos!